todo trabalho tem rotina, né? Todo trabalho. O trabalho de um atleta tem muita rotina. O trabalho de quem trabalha no campo, na fazenda, tem muita rotina. Agora, rotina não significa que é um trabalho automatizado. No sentido assim, vou lá, faço e nem me dou conta que eu estou fazendo. Esse é automatismo que eu estou falando. Esse é automático que eu estou falando. O Peter Drucker, um dos maiores pensadores da gestão organizacional no mundo, ele tem uma frase sensacional assim: a rotina automatizada, ela devora a estratégia no café da manhã. Sim. Então, o atleta vai para a quadra todos os dias, tem que acordar cedo todos os dias, ter uma alimentação, porque a alimentação faz parte da rotina dele para desempenho. Aí ele vai para a quadra, o preparador físico vai falar para ele como ele vai aquecer, que trabalho ele vai fazer. Depois o técnico vai falar como ele vai treinar. Depois do treino ele vai botar gelo, vai fazer gelo nos joelhos, no ombro. Aí ele vai para casa, ele tem que se alimentar, tem um intervalo metabólico, ele não pode passar desse intervalo. Ele precisa, acabou o treino, 45 minutos ali, ele precisa estar se alimentando. Depois de se alimentar, ele vai tomar banho, ou já tomou banho antes, aí ele vai descansar. Aí ele acorda, se alimenta de novo e vai treinar de novo. Aí vão falar de novo para ele o que ele tem que fazer, porque tem um treinador. Aí ele volta para casa depois do treino, depois de ter colocado o gelo. Uhum. E aí ele vai se alimentar. E aí ele tem que descansar de novo. Então, é uma rotina que, desse jeito que eu falei, é enfadonha. É chato. Como é que alguém consegue fazer? Eu fiz 25 anos isso. Só que desde que a gente não confunda a rotina com algo que é automatizado, eu vou lá parecendo um zumbi, né? Uhum. E vou fazer... Não, porque senão eu não vou estar vivendo aquilo. E aí entra a segunda palavra que eu achei maravilhosa. Vamos mudar essa rotina do atleta? Não, não é possível mudar. É a rotina de um atleta profissional. Vamos mudar a rotina de quem trabalha numa fazenda, num campo? Sim, existem alguns ajustes. Imagino eu estou aqui me permitindo conversar com vocês. A gente sempre vai tentando melhorar, né, otimizar, tornar mais eficiente o processo. Porém, a essência, acredito que seja aquela. O que a gente pode mudar? A percepção. A percepção. Porque se o trabalho não é pejorativo, mas ele pode se tornar se a percepção for pejorativa. Então, poxa, rotina de atleta, ela é dura. Eu não gosto de usar a palavra difícil, ela é complexa. Tenho muitos colegas do vôlei que falam assim, pô, rotina de atleta é muito sacrificante, é um sacrifício. Para mim, isso é um equívoco. Esses caras estão vendendo a mensagem errada para os atletas. Eu nunca sacrifiquei nada. Eu tomei decisões. Sacrifício, desde quando sacrifício é bom? Né? Olha a palavra, eu vou sacrificar. Então, sacrificar eu vou matar. Não, eu tomei decisões. Mas eu nunca permiti, por exemplo, que a minha rotina fosse no automático. Não, eu estava ali. Cada dia eu tentava algo melhor. Muitas vezes eu levantei a mão, pedi ajuda, compartilhei. Trabalhar com os outros é a melhor coisa do mundo. Você poder trabalhar com outras pessoas. E como eu falei ontem para vocês, no nosso encontro, sempre é um trabalho coletivo. Isso é maravilhoso, porque eu posso me permitir não estar nos melhores dos dias. Eu posso acordar cansado, posso acordar gripado, de mau humor, mas tem alguém para me complementar e me completar, que eu posso falar assim, cara, me ajuda hoje, não estou bem, estou com um problema em casa, e a pessoa não vem comigo, e depois você retribui isso, não tem preço. Então, qual é a minha mensagem aqui? A gente não pode entrar numa rotina em qualquer trabalho, na minha leitura, no automático. Porque senão não vale a pena viver isso. Pô, daqui a pouco eu estou no automático 30 anos e acabou minha vida. 50 anos e acabou minha vida. Não, eu preciso estar ali, de novo, plenamente presente, para aproveitar. Não dá mais para a gente desperdiçar tempo, né, gente? Ativos valiosos, né? Tempo e atenção. Em qualquer trabalho, eu sendo atleta, eu sendo um profissional que eu sou hoje, vocês, e também, acredito eu, de novo vou me permitir aqui transitar no ambiente de vocês, quem está metendo a mão lá, quem está trabalhando com a vaca. Não dá para automatizar. Como a gente pode ajudar esse pessoal?
Não mudando o trabalho, porque o trabalho, acredito que sejam poucos ajustes. Colaborando para que eles tenham outra percepção sobre o trabalho. Isso é importante. Poxa, teve um momento da minha vida que meu único caminho era o esporte, de fato. Eu não tinha dinheiro para pagar minha faculdade. Então eu pensei, poxa, eu não sei se eu vou ser um atleta profissional, mas eu vou aproveitar enquanto eu tenho esse trabalho para ganhar um dinheirinho. Se por acaso não der certo, eu vou fazer minha faculdade. Poxa, então se eu tenho esse tempinho aqui, para que eu vou sofrer nesse tempo? Não precisa ser difícil, é complexo, mas não precisa ser sofrido. Então, eu tenho controle sobre o quê? Sobre o meu trabalho ou sobre a minha percepção? Eu tenho controle sobre a minha percepção. Então, eu vou trabalhar a minha percepção, porque não precisa ser sacrifício, não precisa ser difícil. O trabalho no campo, na fazenda, não é um trabalho pejorativo, não é um trabalho ruim. E olha, gente, não tem conhecimento de causa. Meu sogro aqui de Lavras, ele não falava, nem chamava de fazenda, ele chamava de roça. Uhum. E eu acompanhei um pouco. Acompanhei mesmo, era uma roça mesmo. E eu vim lá do Rio Grande do Sul, eu vim de uma família bastante humilde, mas eu nunca fui de caminhar no cocô da vaca, assim. Né? Então ali eu tive essa contato vivência com ele, essa vivência, eu achei muito legal. Não queria para mim, porque eu estava me aventurando em outras coisas, mas eu via nele um amor, uma paixão, e ele trabalhava absurdamente, depois de aposentado ainda. Eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso. Não o trabalho, porque eu não queria para mim, porque eu estava construindo outra trajetória, mas ele ali, aproveitando cada minuto, sabe? Com o caseiro que ele tinha lá contratado, aproveitando com ele, assim. E aí, pô, terminava o dia, de vez em quando ele estava, desculpa a palavra, mas puto da cara. Eu falei, caramba, Monteiro, te vi super feliz ali, agora o que aconteceu? Não. Ali durante eu estou muito feliz, mas não deu certo o que eu queria, agora estou puto da cara. Mas durante o trabalho, ele estava conectado ali, gente. Sabe? Independente do que ele estivesse fazendo. Se era limpando um curral, não sei quais são os termos, um curral, ou fazendo um café, qualquer coisa ele estava ali, sabe? Isso serviu de inspiração para mim. E eu acho que essa é uma mensagem importante. Independente do que você faça, estar ali de fato, querendo aproveitar o tempo, isso é maravilhoso. Teve uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, que é o seguinte: quando você começou a falar de rotina e você começou a falar de equipe, você falou muito mais de coisas não técnicas do que as técnicas. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas assim, a gente vai trabalhar em time, eu não estou preocupado com o cara como é que ele vai cortar, como é que ele vai defender uma bola. Eu vou preocupar com ele se ele está num dia bom, se ele está num dia ruim, e eu tenho alguém para apoiar, para ter certeza que o negócio vai dar certo, e pensar que aquela pessoa naquele dia, às vezes ela vai precisar de um apoio diferente. E isso, em termos de equipe, eu acho muito interessante. Então não é se você está desempenhando seu papel da melhor maneira aquele dia. É se você está bem, se teve algum problema em casa, alguma coisa que para você passa batido. E eu mesmo já falei isso antigamente. De assim, não, olha, se você tem um problema em casa, você não traz para dentro do trabalho, não. Se você está nervoso hoje, ninguém tem nada com isso. Você se vira com você para lá com isso. E não é assim. Na verdade, porque um dia você, no caso eu, nesse lugar de fala, eu tenho um problema, então assim, eu preciso de alguém que me ajude, porque senão eu vou descontar no outro, e não é por querer, é porque está acontecendo uma coisa comigo. Em equipe, seja na fazenda, seja onde for, não tem problema isso. Essa percepção de que às vezes você não acorda bem, você precisa de um apoio que não é técnico, não tem a ver exatamente com o trabalho, eu acho uma coisa muito importante. Daniel, tu falou tudo, cara, porque essa conversa de, olha, se vira, entra aí, trabalha, isso aí já era, isso é ultrapassado, não tem jeito. Em qualquer trabalho, do esporte, ambiente corporativo e na fazenda, já era isso, na minha percepção. Porque a pessoa está ali de novo, eu falo muito isso. Ela está ali trabalhando, mas o CPF está ali, a pessoa está ali. Não tem jeito, não é uma máquina. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo de achar que tem que performar, tem que fazer o que tem que ser feito a qualquer custo. E você demonstrar
para outra pessoa que você se preocupa com ela, você se importa com ela, e uma palavra que eu gosto muito é você demonstra interesse genuíno por ela, talvez seja uma das condições mais importantes para que a pessoa se sinta pertencendo àquele lugar. Tá? Existem estudos que corroboram isso, que a remuneração não é o principal critério, é muito importante, né? Claro, mas existem outros fatores críticos que fazem com que as pessoas queiram permanecer naquela organização. Segurança, confiança, a organização que cuida dessa pessoa, que investe nessa pessoa. Estou falando de plano de carreira. Por mais que eu entenda que, eu falo muito disso no meu livro, falei, não, eu não preciso esperar uma organização fazer um plano de carreira para mim, eu posso fazer um plano de carreira dentro da organização. Mas é muito importante que a pessoa tenha essa percepção, mas que seja genuína da organização. Porque a pessoa vai se sentir pertencendo a um lugar que ela pode se desenvolver. Até porque ela passa muito tempo dentro da organização trabalhando, por exemplo, numa fazenda, passa muito tempo trabalhando, né? Às vezes mais tempo trabalhando do que com a própria família. Existe um livro muito legal, que é O Poder do Hábito, que me escapa agora o nome do autor. Mas ele fala muito sobre hábitos angulares. E ele compartilha um case muito legal de uma empresa que não vale aqui mencionar o nome, mas uma empresa que estava passando por uma crise e aí demitiram o CEO, trouxeram um outro CEO e aí na reunião semestral com todos os investidores, todos preocupados, né, com a crise, com o baixo faturamento, com tudo, esse novo CEO apresentou um plano de recuperação e o plano todo era voltado para a segurança de trabalho. E os investidores falaram, peraí, a gente está pensando em aumentar faturamento e você vem falar de segurança, de uso de EPIs e de implementar planos aqui de segurança no ambiente de trabalho. Você está louco? Explica, né, de onde você tirou isso? Você, da onde você tirou isso? E ele deu poucas explicações e pediu um tempo para ele implementar, para eles observarem o que aconteceria. Então, realmente eles foram muito criteriosos nesse plano, nos mínimos detalhes, para as pessoas se cuidarem, a empresa cuidando das pessoas. O que aconteceu? Em questão de 6 meses, a produtividade dessas pessoas aumentou exponencialmente e, obviamente, o faturamento da empresa também. Qual a mensagem aqui? As pessoas se sentiram cuidadas. Aumenta o sentimento de pertencimento, né? Cuidadas. Eu estou num lugar que cuida de mim, que se importa comigo. Aqui eu me sinto seguro. E aqui eu vou me expor mais. Eu vou investir mais nessa organização, porque também eles sentem que eu estou investindo na organização, não significa que eu estou me entregando tudo que eu tenho como se fosse uma laranja e vai sobrar só o bagaço. Não existe mais isso. Não. A organização tem uma meta, um objetivo, um propósito, mas o meu propósito também importa para a organização. Gente, isso faz milagres. Milagres. E quando ele fala de hábitos angulares, é isso. Ele quis mostrar isso, né? Ele investiu em hábitos de segurança para construir uma cultura de segurança dentro da empresa. Esses colaboradores aderiram a esses hábitos, se sentiram cuidados e aumentaram a produtividade assim absurdamente, e o faturamento da empresa aumentou também. Então, isso é muito importante.